Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço, aumentou, hein? 597 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos aqui, analítica, crítica, propositiva, sempre tendo como norte a defesa do Estado Democrático de Direito, das liberdades e da Constituição Cidadã de 1988. Indica o canal para uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar aquele sininho com suas notificações, que indica as novas postagens, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês bem fazem, a página dos comentários. Temos as entrevistas, acabamos de postar hoje à tarde com o general Santos Cruz. Assistam, entrevista importantíssima com o general Santos Cruz, acabamos de postar. Amanhã nós vamos postar a entrevista com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, economista, já teve no nosso canal, um dos grandes especialistas em contas públicas no Brasil, discutindo o caos que é esse orçamento que o Congresso aprovou e vai ter de refazer num prazo muito curto de tempo, em 2 semanas, porque com esse orçamento não é possível levar o país até 31 de dezembro do ano que vem. Lembro que no Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar do Brasil, que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br. Vamos lá, então? Claro, que dia, hein? Que 30 de março, olha, não vi quantos acontecimentos, tal, todos os burburinhos que já veio de ontem, mas hoje, então, foram intensos. Vamos lá, então, e tudo o que está acontecendo confirmando a nossa análise, que a crise ia se agravar, que Bolsonaro aponta para um golpe de Estado e que ele não consegue conviver com as instituições democráticas, que nós vemos falando há anos, desde 2019, os fatos vão a cada dia reforçando mais a nossa interpretação. Primeira coisa, alguns ingênuos, né? Lembrando que no final do Americano Tranquilo, um clássico do Graham Greene, sobre a participação, ainda o início do envolvimento americano, logo depois da saída dos franceses do Vietnã, depois do desastre de 54, Dien Bien Phu, da célebre batalha vencida pelo general Giap, diz ele lá no final, a ingenuidade é uma forma de insanidade. Eu lembro agora os ingênuos aqui do Brasil dizendo que toda essa articulação de ontem, hoje, tem a ver com o Centrão. É uma articulação dele com o Centrão. Isso é uma manobra diversionista, como a gente diz no campo militar. Não tem nada a ver com o Centrão, nada. Né? É incrível a pobreza analítica de supostos analistas. A questão central é o poder absoluto, o golpe de Estado. Essa é a questão central. A questão central não é essa senhora Flávia Arruda, esposa do Arruda, aquele do mensalão do DEM, da oração da propina, vocês se recordam? Agradecendo a Jesus a propina recebida. Você acha que ela tem alguma importância nesse jogo? Claro que não. O jogo é ali, Ministério da Defesa, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica e comandante da Marinha. Bem, a situação durante todo o dia, nós ficamos tomando aí conhecimento, né, agora dos últimos detalhes, que acabam, né, o Estadão, comandantes das 3 armas, foram surpreendidos com demissão em reunião, com tapa na mesa e falas ríspidas, né, o negócio foi bravo, tal, foi uma reunião tensa, e eles acabaram sendo, os generais, na verdade, não ficariam com o novo ministro da Defesa, que é o Braga Neto, o homem do Plano Marshall. Estou esperando até hoje, viu, Braga Neto? Cadê o Plano Marshall? O Braga Neto é aquele que na semana passada tinha tirado férias. Sim, ele estava cansado. Depois de 300 mil mortos, ele, como um bom militar, um bom general, um grande comandante, ele tirou férias. Agora vai para o Ministério da Defesa, né? Olha que caterva tem no Palácio do Planalto esses generais de pijama, são um horror, né? E retiraram o general Fernando, porque é ministro da Defesa, porque ele não estava embarcando no golpismo bolsonarista, assim como os comandantes das 3 armas, em especial o general Pujol. E mesmo ontem, no Jornal da Cultura, eu já tinha à noite já feito essa análise, que os fatos de hoje reforçam o que eu disse ontem à noite, das 9 às 10 da noite, no Jornal da Cultura. A questão que se coloca é a pergunta que qualquer um faria: por que um governo
tendo em vista a pandemia, graves problemas econômicos, sociais, políticos que o país vive, vai se preocupar com as Forças Armadas. Essa é uma questão que está colocada na conjuntura, não. Num momento democrático, em absoluto. Essa é uma questão que não se coloca. Porém, para ele, sim, Bolsonaro, o criminoso, o assassino, o genocida, golpista. E por quê? Porque ele quer usar as Forças Armadas para dar o golpe de Estado. Isso é o óbvio, o ululante, diria Nelson Rodrigues. Porque a questão que se coloca, por que você vai trocar os comandantes das 3 armas, o ministro da Defesa? Que relação isso tem com as ações de governo? Nenhuma. Nenhuma. Mas precisa de apoio militar? Apoio militar? Onde se viu um governo civil, numa democracia, precisa de apoio militar? As Forças Armadas são instituições permanentes de Estado, elas não estão para criticar ou apoiar nenhum governo, elas são instituições permanentes de Estado, e não só para serem utilizados, como disse o general Fernando, ex-ministro da Defesa, na sua nota, quando ele estava pedindo, na prática, a demissão. Ele tinha sido demitido pelo Bolsonaro e faz aquela carta de despedida. Então, a questão central, vamos por partes, para entender esse momento dramático que nós estamos vivendo. Insisto, nós estamos assistindo e somos testemunhas presenciais da crise mais longa da história do Brasil republicano no tempo e a mais profunda por atingir todas as instituições. Sendo assim, a questão que se coloca, o porquê da troca, não tem relação alguma com as ações de governo, tem sim com o projeto golpista nazifascista de Bolsonaro. Ponto. Né? Sendo assim, a questão do Central é uma manobra, do Centrão lá, melhor dizer, é uma manobra diversionista. Não tem nada a ver com o fulcro das questões levantadas ontem, hoje e amanhã. Parece o filme Ontem, Hoje e Amanhã. Lembrança do cinema italiano. Vamos em frente. Isso fica muito claro com a troca do ministro da Justiça. O André Mendonça, mais um pastor, nunca teve tantos pastores do governo, né? Foi humilhado mais uma vez, mas como um carneirinho, aceitou ser humilhado, voltou para a AGU, né, que é inferior ao Ministério da Justiça, e ele designou, e isso é importante, já falei ontem também no Jornal da Cultura, antecipando. Por que isso é importante? É o delegado da Polícia Federal como ministro da Justiça. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. E por que está ocorrendo agora? Porque tem um projeto golpista do nazifascista, genocida, golpista, assassino e ladrão chamado Jair Bolsonaro. Ladrão porque desvia dinheiro público, né? Peculato, rachadinha, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, comprando imóveis e apropriação indébita. Só aí 4 crimes da Urcrim, Bolsonaro, liderada pelo elemento Jair Canaã Cidadão, elemento no sentido policial. Então, veja essa questão da Polícia Federal. Pela primeira vez isso na história, porque ele quer usar do Ministério da Justiça e da Polícia Federal para o seu projeto golpista. Quem é esse cidadão que foi para lá? Amigo de Flávio Bolsonaro, então não é boa gente. Quem é amigo de Flávio Bolsonaro, você dá um passo atrás, porque vai dar problema, né? E ligado à bancada da bala, né? Gente boa também, tudo gente boa, e a questão que ele vai, portanto, utilizar da Polícia Federal, Bolsonaro, para instrumentalizar seu projeto golpista. Então, perceba, ele quer o Ministério da Defesa, as 3 armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e a Polícia Federal e o Ministério da Justiça. Perceba como você tem um projeto golpista. Essa é a questão central. Não se preocupe com algo que está ocorrendo lá do lado, que é manobra diversionista. Ninguém está preocupado com Flávia Arruda. Isso não tem a mínima importância. É aqui que é o fulcro da questão. Aí, alguns falam assim, sempre tem as polianas, né? Eu prefiro lembrar o Cândido, do Voltaire. Isso tudo é para melhorar a governabilidade, diria alguém. É para melhorar a governabilidade mudando o comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, o ministro da Defesa, o ministro da Justiça? Como? É evidente que não. Né? Então, claramente está desenhado, ele não esconde o seu desejo de impor uma ditadura no Brasil. O caso da Bahia é exemplar. Você vai me perguntar por quê? Aí vamos ligar a uma outra questão importante de hoje. Veja como nós temos de sair daquelas análises de profundidade de Pires e para as questões estruturais.
Um líder dele lá, um major, não sei das quantas, um sujeito inexpressivo, um tampinha lá, líder do PSL, um sujeito chamado Major Vitor Hugo, não é aquele. Ah, se aquele soubesse que um dia teria um major com o seu nome. Né? Estamos falando do grande Vitor Hugo, né? Não só um grande escritor, como um parlamentar, hein? No meu livro, A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, tem um discurso na Segunda República, né, do Vitor Hugo. Bem, aí tem esse cidadão patético, grotesco, tal, que estava tentando e não conseguiu pautar um projeto que dá a Bolsonaro o poder de decretar mobilização nacional na pandemia. Né? E aí, o argumento desse sujeito patético é utilizar a Constituição, o artigo 84. Então, eles foram no artigo 84, no inciso 19, que diz assim: declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Isso está dentro das atribuições do presidente da República, o artigo 84, inciso 19. Vamos explicar porque tem aquele pastor, o senhorzinho Malta da Fé, que não sabe em número romano. O vendilhão do templo, o sepulcro caiado. Então, ele ia falar assim, xi-i, porque tem o X, tem o I, tem o X. Então, é o 19, viu, senhorzinho Malta da Fé, que está querendo saber sem filigrana. Salvar todo mundo, né? Salvar você quer salvar teu bolso, né, senhorzinho Malta da Fé? Bem, mas esse cidadão patético, né, estava utilizando justamente o inciso 19 do artigo 84 e da lei, vamos lá, 11.631 de 2007, note como eles são ruins de serviço. Graças a Deus que eles são medíocres, senão nós já estaríamos na ditadura, porque não há quem os enfrente. Então, ainda bem que eu tenho o Mandrião, um vagabundo na presidência da República, porque Mandrião é uma forma educada de chamar vagabundo, tá? Mas eu sou um sujeito educado, não falo vagabundo, falo Mandrião, que nunca leu nada, não leu Hitler, não leu Rosenberg, não leu Mussolini, não leu Gentili, porque nós estaríamos em situação pior. E se esse, Tampinha, fosse um sujeito esperto? Porque veja o que reza a lei 11.631, de 2007, governo Lula, dispõe sobre mobilização nacional e cria o Sistema Nacional de Mobilização. Note, artigo 2º, para os fins dessa lei, consideram-se, olha, o que é mobilização nacional? Inciso 1, o conjunto de atividades planejadas, orientadas e empreendidas pelo Estado, complementando a logística nacional, destinadas a capacitar o país a realizar ações estratégicas no campo da defesa nacional diante de agressão estrangeira. 2, desmobilização nacional, o oposto de mobilização. 2, consiste na realização o conjunto de atividades planejadas, orientadas e empreendidas pelo Estado com vista ao retorno gradativo do país à situação de normalidade, quando cessados ou reduzidos os motivos determinantes de execução da mobilização nacional. Então, você pressupõe, não precisa ser um gênio da raça, se o inciso 1 diz que mobilização a realização de ações estratégicas no campo da defesa nacional diante da agressão estrangeira, e a desmobilização é o oposto, a pergunta que eu faço ao major, ainda bem que saiu do Exército, ao major, como isso se aplica à situação atual? Hein, majorzinho? Hein, majorzinho? De 5ª categoria. Como é que se aplica? Nós temos aqui uma agressão estrangeira, majorzinho? Não temos nada. Então, houve todo um barulho, porque ele quis tentar pautar, não conseguiu, e se pautasse, eu tenho certeza que isso aqui não ia adiante, porque a lei diz o contrário, fala em agressão estrangeira, e nós não temos agressão estrangeira. Nós tivemos, sim, o Bolsonaro submisso ao imperialismo durante os 2 primeiros anos do governo dele e os 2 últimos anos de governo Trump. Ele se ajoelhou, foi um traidor da pátria. Mas não se aplica também a lei e o artigo, o inciso 19 do artigo 84, ou a lei 11.631 de 2007. Mas, porém, contudo, todavia, isso aqui indica alguma coisa, ou não indica? Indica. Eles têm uma estratégia, portanto, mudando o ministro da Defesa, comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, mas a mudança no Ministério da Justiça,
você tem uma ação coordenada, isso não é aleatório. E mais, a CCJ da Câmara dos Deputados, que alguns ingênuos supuseram erroneamente, né, mais uma ingenuidade, que a extremista que lá estaria de uma hora para outra convertida à democracia, às liberdades, ao Estado Democrático de Direito, à Constituição Cidadã. Não. Ela fez um tweet apoiando um motim que poderia estar ocorrendo na polícia baiana, com um episódio triste que ocorreu, coitado daquele soldado que morreu ali perto do Farol da Barra, em Salvador. Né? E tweetou, depois ela apagou, mas o tweet ficou um tempo no ar, e ali era um motim, e ela estava fomentando motim. Aí tem outro ponto que nós sempre falamos, ele estava articulando um golpe com forças armadas, tentando arrastá-las, como se os oficiais fossem janízaros. Preciso explicar, foi tuitado os janízaros e o pessoal não sabia. Veja um pouquinho, estuda um pouco ali o Império Turco-Otomano, né, o que eram os janízaros, volta um pouquinho ali na história para entender um pouco o que significa janízaros. Mas vamos em frente. Querem utilizá-los como instrumentos de poder pessoal. Não, as Forças Armadas são instituições permanentes de Estado, mas ele não entende isso. Quantas vezes ele disse nos últimos dias e semanas, meu exército? Inúmeras vezes. Isso não é acidental. Né? Assista a entrevista no meu canal com o general Santos Cruz, que postamos hoje. Então, ele quer trazer as Forças Armadas, fez 4 mudanças no Ministério da Defesa e nos comandos das 3 armas, né? No Ministério da Justiça para controlar a Polícia Federal, através de um delegado que, pela primeira vez na história, o ministro da Justiça é um delegado da Polícia Federal, e quer controlar as PMs. As PMs. Quantas vezes eu cantei essa bola? Que as 27 unidades da federação estão insubordinadas. Elas não atendem efetivamente ao comandante, que são os governadores. Elas ideologicamente estão vinculadas ao assassino, ao genocida, ao golpista Jair Bolsonaro, o homem que tem as mãos sujas de sangue de 316 mil brasileiros e brasileiras. Né? A questão, vocês estão percebendo como vai vendo a articulação desse quebra-cabeça mortal às nossas instituições, é que ele insiste na politização das Forças Armadas. E o comandante que saiu do ministro da Defesa deixou claro que era contra isso, o general Fernando, assim como, por exemplo, o Pujol do Exército, e viu o comandante da Marinha que deu até uns tapas na mesa, teve gritos na reunião hoje com o Braga Neto, vulgo Plano Marshall. Aquele que tirou férias semana passada estava muito cansadinho, coitadinho, ele estava cansadinho, né? 315 mil mortes e ele nem aí. É como se fosse na véspera do dia D, ele falava, eu quero descansar, vou para um país neutro. Aí ele ia lá para Lisboa tomar sol, aí voltava, e aí já tinha ocorrido a invasão da Normandia, né? É legal, grande militar. Olha, o Marechal Rondon ia achar o senhor fantástico, Mascarenhas de Moraes ia falar, olha que cara incrível, tal. Bem, aí eles querem a politização das Forças Armadas. Os comandantes deixaram claro que não. Política está fora dos quartéis. Isso é fundamental. Chega de vivandeiras, a expressão não é minha, vivandeiras rondarem os quartéis. Isso é do Castelo Branco, não é meu. Chega, acabou isso. Eu imaginei que essa parte da história estava virada de há muito, no mínimo desde 1990, quando assumiu o governo Collor, porque o governo Sarney houve certa turbulência ainda, né? E, portanto, há mais de 3 décadas. Mas não, o Bolsonaro deu um grande salto para trás, né? E ele quer a toda força instrumentalizar as Forças Armadas e não vai conseguir. E ele blefa que tem um poder sobre elas que na prática não tem. Vide, entrevista, general Santos Cruz. Bem, ele falou muito em estado de sítio, que não se aplica também. O estado de sítio, artigos 137, 138, 139 da Constituição. E é muito claro, né? É a seção 2 do estado de sítio, que permite, caso fosse ele decretado, ele precisa, o Congresso Nacional é por 30 dias, né? O Congresso Nacional tem de aprová-lo, e eu sempre digo que basta você criar obstáculos, entraves para aprovação, né? No Congresso, que quando o Congresso for aprovar, não existe mais Congresso.
né? Essa é a estratégia. Quando ele falava em estado de sítio, e são esses 3 artigos, consultem, por favor, é fácil no Google, artigos 137, 138, 139. O 139 é aquele que diz o que pode ser feito, quais são as medidas que vão ser tomadas. Obrigação de permanência em localização determinada, detenção em edifício não destinados a acusados por crimes comuns, restrições à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações, à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas e serviços públicos, requisição de bens. Ditadura. Né? Ah, mas o Congresso tem que aprovar. Você vai obstruindo a aprovação, chega um momento que, quando ele vai aprovar ou não, não há mais Congresso, que vai ser fechado pelo ditador. Então, e não há motivo algum. Se você olhar o artigo 137, que vai dizer quais os motivos, né, que você efetivamente não vai encontrá-los na atual conjuntura. Né? Se você observar comoção grave, repercussão nacional, o país está administrando bem o difícil momento que está vivendo. Declaração de estado de guerra ou agressão armada estrangeira, não tem nada disso. Não tem nada disso. Em suma, a situação é bastante clara. Né? Ele está preparando o golpe de Estado, como eu sempre indiquei, né? Que ele conspira cotidianamente contra as instituições democráticas. Só que agora ele deu um passo em falso, ele acha que é esperto, mas ele é um homem com problemas cognitivos gravíssimos, gravíssimos. Bem, vamos em frente. As Forças Armadas, e hoje várias vezes, deram o recado que não darão nenhum passo para contrariar o que dispõe a Constituição. É um recado claro ao criminoso Bolsonaro que elas não vão para uma aventura golpista, elas não vão para uma aventura golpista. Agora, qual é a questão que se coloca aí? Veja como a nossa análise difere dos outros e ela é sempre certeira, hein? É verdade, os fatos comprovam isso, não estou exagerando. Note, tudo isso ele está fazendo, alguém vai dizer assim, é para tirar o foco da pandemia. Não, você não entendeu. Ele está usando o fracasso do combate à pandemia para dar o golpe de Estado. A pandemia e o fracasso no seu combate é instrumento. Olha a que ponto chega esse homem cruel, mas covarde, para dar o golpe de Estado. A pandemia é um instrumento. Assim como controlar o Ministério da Defesa, com alguém que apoia um projeto golpista, é o sonho dele, não acontecerá. O comando do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, Ministério da Justiça, controlar a Polícia Federal, as polícias militares, as das 27 unidades da Federação. A pandemia entra nessa conspiração demoníaca desse assassino, que é o presidente da República, como um instrumento valorativo para o seu golpe de Estado. Porque ele vai usar o fracasso, produto dele, da sua irresponsabilidade, das mãos sujas de sangue, e ele sabe que vai terminar na cadeia, em Bangu 8, porque a justiça vai ficar atulhada de ações contra ele, e não faltam, né, informações que ele foi prestando criminosas, né, quantas sobre cloroquina, hidroxicloroquina, a ivermectina, contra o uso de máscaras, contra o uso de vacinas, e tudo isso está guardado. E vai entrar na justiça, prepare-se ações coletivas, ele vai terminar em Bangu 8. E eu não estou nem falando no Adriano, no capitão Adriano e em toda aquela turma, estou deixando isso de lado, hein? Estou deixando isso de lado. A questão toda, portanto, que ele está usando da pandemia como um instrumento para o golpe de Estado. Né? E, portanto, não é que ele está tirando o foco da pandemia, não, ele está usando a pandemia, a tragédia, que só não é maior, olha o paradoxo, só não é maior porque prefeitos e governadores agiram de forma republicana, com o lockdown, que não foi completo, defendendo todas as medidas necessárias sanitárias e a vacinação. Veja o paradoxo, aqueles que estão se opondo ao criminoso Jair Bolsonaro estão fazendo corretamente o trabalho de proteção das suas populações, mas acabam, eu sei, infernal, essa dialética infernal, favorecendo o projeto golpista. Não é por isso que eles não deveriam fazer o que estão fazendo. Entenda, né? Mas acaba. Então, o que ele justamente está querendo fazer é usar de todo o caos que está ocorrendo como jogando água no moinho golpista. E olhando para amanhã.
Aí você vai ver, amanhã vai ser outro dia, tudo bem. Só que amanhã é 31 de março. Então, ele está querendo construir 2021 como se fosse 1964. Só que 2021 é uma situação histórica radicalmente distinta de 64. Eu tenho 2 livros que tratam disso. Um, Jango, um perfil, é uma análise do governo Jango, e especificamente, falo primeiro do Jango, quem era, papá, e ali dos anos 63 e 64. Uma análise diferente de todas as outras que saíram. É um livro que acho que está esgotado, saíram 2 edições, mas é possível encontrá-lo, né? E o Ditadura Brasileira, a democracia golpeada à esquerda e à direita. Os primeiros capítulos tratam justamente daquele momento, né? Ele está imaginando que vai reproduzir a conjuntura de 64, só que é radicalmente distinta. Radicalmente distinta. Ou seja, nós não temos Guerra Fria, um contexto internacional totalmente diferente, né? Nós temos hoje uma Constituição de 88 que é muito melhor do que a de 46, com todos os pesares, comparando 2021 a 1964, as instituições estão mais consolidadas do que estavam em 1964, né? E a questão que se coloca, aquelas contradições que apareciam na época tal, não estão presentes hoje. Porque a questão central hoje é que você tem uma sociedade civil organizada, dinâmica, defesa da democracia, das liberdades. Temos uma pandemia, que é uma variável que não tinha em 64, e ela é determinante para a crise que nós estamos vivendo, né? Ela é fundamental para diferir. E sem ele ter nenhum projeto econômico para enfrentar o hoje e muito menos o amanhã. Não tem a mínima ideia do que ele vai fazer. Então, não há comparação. Eu podia pegar os personagens, os partidos políticos, etc., mas também não. Por exemplo, só lembrar o grande crescimento econômico que o país teve, e há uma diminuição no início dos anos 60 no crescimento econômico, que é um processo radicalmente distinto do que vivemos agora. Tivemos uma década, que terminou agora 31 de dezembro, pavorosa, né? A pior década das últimas 4. Essa, sim, foi a década perdida. Então, só para passar alguns pontos, sem destacar outros, como uma coisa está diferente com a outra. Mas ele planeja, porque ele é um homem perigoso das instituições. Aí, o que vai acontecer? É a pergunta que você pode falar. Pô, mas você falou que ia acontecer, isso aconteceu. Tem alguns caminhos. Uma, ele tentar mesmo o golpe. Continuar, aprofundar as contradições, jogar as centenas de nazifascistas, são muito poucos, dezenas, centenas, em alguma manifestação, pegar esses grupos paramilitares, eles criarem algum tipo de incidente com algum político democrata ou alguém que defende a democracia, as liberdades, a Constituição, criar um incidente e, a partir desse incidente, ele tentar colocar em risco as instituições, tentar fazer um golpe. Ele pode tentar, acho bastante provável, porque ele precisa do caos, mas não vai conseguir o apoio das Forças Armadas, que é o elemento central. Eu espero, e esse é até o título da nossa conversa hoje, que o Congresso reaja já, agora, não depois, porque depois pode ser tarde, né? Reage agora, assim como o Supremo Tribunal Federal. O cenário está desenhado aí. Ele hoje de manhã, o Bolsonaro já voltou a falar, hoje pela manhã, né? Que a política de fechar tudo está matando o pessoal. Não, assassino. É você que é o assassino, um homem cruel, covarde, um ladrão que desvia dinheiro público, genocida e golpista que está matando as pessoas, né? Então, perceba, o cenário é esse. Ele pode tentar e não vai ser seguido pelas Forças Armadas. Agora, ele, ao perceber isso, ou não chegar até esse ponto, chegar até o meio de caminho e falar, olha, não dá, não estão deixando eu governar. E aí ele renuncia. Eu fui o primeiro a falar isso, a renúncia, porque ele mantém os direitos políticos para o ano que vem, para 2022. Não vai dar tempo dos processos seguirem na justiça para impedir, pela lei da ficha limpa, que ele seja candidato. É necessária a condenação em 2 instâncias, em um tribunal colegiado na 2ª instância, né? Isso não daria tempo. Ou termos também um processo de impeachment, junto com o momento que está ocorrendo. Aí, quando ele percebe que o processo está caminhando, ele renuncia. Ainda na esfera, não do Senado, como Collor quis fazer a 30 de dezembro de 1992, não. Ainda na Câmara, antes da Câmara receber, que é o artigo 51, cabe privativamente a ela receber e dar início, autorizar, quem processa e julga é o Senado, em crime de responsabilidade, infração penal comum é o Supremo, ele antes, no processo começando na Câmara, ele autorização, tal, querendo a comissão, ele renunciaria, né?
Eu acho que são esses os caminhos. Não estou preocupado com mudança no Ministério das Relações Exteriores, isso é absolutamente secundário. O outro que entrou não muda nada. Também tem vinculações, diz que o Dudu Bananinha, o Xuxo, aquele que não sabe, que fala, o Xuxo é o Winston Churchill, gente, cara pouco importante, sabe? Prêmio Nobel de Literatura, primeiro-ministro, num momento tranquilo do mundo, 1940, 1945, depois foi na primeira metade dos anos 1950 e tal, né? Aquele que não sabia que era o Kissinger, imagina, aquele que num planisfério não identifica continentes, o pobre coitado, o Bananinha, o Xuxo, né? Não, isso não é importante. O amigo dele que está agora lá, um sujeito inexpressivo, também isso não é importante. A Flávia Arruda, só se eles foram fazer uma oração outra vez, tão bonita como fizeram o pessoal do Mensalão do Tem, uma coisa linda, levando dinheiro, tudo aquilo, não aconteceu nada, viu? Era para estar todo mundo na cadeia até hoje, né? Mas, porém, contudo, todavia não foram. Bem, o que interessa é secundário. O CERN, ele tomou um aparelho de Estado para dar o golpe de Estado, e aí é que está a questão. Então, a nossa análise está marcada por isso. Como é que nós chegamos até aqui e tal? Isso é outra história. Já vi uns comentários bobos nas redes sociais aí dizendo, meu caro, um bobão escreveu aí, e o Mensalão e o Petrolão? Quem que fez isso, hein? Caiu do céu o Paulo Roberto Costa? Pedro Marusco caiu do céu? O Gedel Vieira Lima? Sérgio Machado e a Transpetro? Quem é que fez tudo aquilo, né? Então, mas vamos deixar hoje, na nossa questão analítica, isso de lado, que não é questão da conjuntura do momento no Gord, o Nogord é que temos de interromper antes que seja tarde que esse assassino deu golpe de Estado, esse traidor da pátria, genocida, criminoso e golpista. Eu acho que essa é a tarefa de todos os que defendem a Carta Magna, a Carta Cidadã, como bem disse o doutor Ulisses. Ele disse naquele dia 5 de outubro de 88 que tinha nojo, asco de ditadura. Eu tenho nojo, tenho asco de ditadura. Tenho nojo, tenho asco de Jair Bolsonaro. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 597 mil inscritos, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar aquele sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilizem a página dos comentários, comente, dialogue, polemize, sempre no sentido da democracia, das liberdades, tendo como norte a Constituição Cidadã, sem agressão. O bom debate democrático não precisa de agressão. Isso são os extremistas, os nazifascistas, bolsonaristas que fazem isso. São aqueles que fomentam o ódio, a violência, né? Lembro a entrevista, postamos hoje uma excelente entrevista com o general Santos Cruz. Assisto, ela é importantíssima. Amanhã, discussão de orçamento, por incrível que pareça, aprovar um orçamento e daqui 2 semanas vão ter de mudar tudo, porque não dá, a conta não fecha, é um caos. E aí deve-se ao presidente da República, ao ministro da Economia e não à coordenação política do governo. E foi um caos o que foi aprovado. A entrevista com o Felipe Salto, da IFE, Instituição Fiscal Independente. Teremos mais uma série de entrevistas, né, para postar durante essa semana e aproveito também para lembrar que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontrarão os 3 cursos que oferecemos: História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar www.cursodovila.com.br. Amanhã nos encontramos nesse mesmo espaço e note, sempre com essa perspectiva analítica, crítica, propositiva, defendendo de forma intransigente o Estado Democrático de Direito, a Constituição Cidadã de 88 e, com os fatos, reforçando as nossas análises pretéritas. Até!